Você já se sentiu perdido na escuridão? Não estou falando da escuridão física, quando falta energia ou quando a noite chega. Estou falando daquela escuridão que aperta o coração. Aquela sensação de não saber para onde ir, de não enxergar uma saída, de não entender o que está acontecendo ao seu redor. É aquela confusão mental que tira a sua clareza, onde os pensamentos ficam pesados e o próximo passo parece invisível. É aquela angústia emocional que invade a alma, onde tudo parece cinza, pesado e sem esperança. É aquela cegueira espiritual que faz você questionar tudo, onde fica difícil distinguir o certo do errado, a voz de Deus das distrações e das armadilhas do inimigo. Quanto mais você tenta iluminar seu caminho com suas próprias soluções, mais as trevas se intensificam. E aí vem aquele desespero terrível. Será que vou ficar perdido nesta escuridão para sempre? Será que existe alguma luz que possa dissipar estas trevas? Será que tem esperança para mim? Deixa eu te dizer algo que vai trazer alívio profundo ao teu coração nesta noite. Existe uma luz que as trevas não podem vencer. Existe uma claridade que nenhuma escuridão pode apagar. Existe um brilho que dissipa qualquer confusão. E essa luz tem nome: Jesus Cristo. Ele mesmo disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas." Quando a luz de Cristo entra, as trevas precisam sair. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso para que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão da sua vida. Fique comigo, porque nossa oração está chegando. Mas primeiro vamos mergulhar juntos na palavra de Deus e descobrir o que Ele tem preparado para você. Cada história que vamos ver nesta noite vai te mostrar que a luz de Cristo é mais poderosa do que qualquer trevas que você está enfrentando. Não saia antes do final, porque a oração que vamos fazer juntos vai invadir cada área escura da sua vida com a glória de Jesus. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa. A mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente libertadora e iluminadora, revelando a luz de Cristo que vence todas as trevas da sua vida. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje, vamos caminhar juntos pelas histórias de quando Israel estava no Egito e enquanto todo o Egito vivia em trevas densas, o povo de Deus tinha luz em suas habitações. Da transfiguração de Jesus, quando ele subiu ao monte e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes ficaram brancas como luz, revelando que Jesus é luz por natureza e essência, e de quando Jesus andou sobre as águas na escuridão da noite e disse aos discípulos: "Sou eu, não temais", trazendo paz, provando que a presença de Cristo dissipa medo e escuridão. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que Jesus é a luz do mundo, que luz vence toda a treva, que quem segue Cristo não anda em escuridão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe que você está caminhando na escuridão, que você está tropeçando em situações difíceis. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e para que a luz de Cristo dissipe toda a escuridão. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também vivem em trevas possam conhecer essa palavra libertadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para as suas noites.
E você, que está compartilhando nossos vídeos de oração, eu te agradeço do fundo do coração. Saibam, meus irmãos, que ao compartilhar esses vídeos, vocês estão levando a luz de Cristo para pessoas que estão nas trevas, que estão perdidas, que precisam desesperadamente dessa palavra. Cada compartilhamento pode ser a luz que alguém estava esperando. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida e divulgada, que mais vidas sejam alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje. A primeira história nos leva ao povo de Israel. Enquanto trevas densas cobriam toda a terra do Egito, revelando que onde Deus está presente há luz, mesmo quando a escuridão cobre tudo ao redor. O povo de Israel estava escravo há 400 anos, vivendo em trevas espirituais, vivendo em trevas físicas da escravidão, vivendo sem esperança, sem futuro, sem liberdade. E Deus enviou Moisés para libertá-los. E quando Faraó se recusou a deixar o povo ir, Deus enviou pragas sobre o Egito. E a 9ª praga foi particularmente significativa: trevas. Trevas tão densas que podiam ser sentidas. Trevas tão profundas que as pessoas não conseguiam se mover. Por 3 dias, o Egito ficou em escuridão total. As pessoas não podiam ver nada. As trevas paralisaram tudo. Foi uma demonstração do poder de Deus sobre toda a terra. Mas sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Enquanto todo o Egito estava em trevas, o povo de Israel tinha luz em suas habitações. Luz sobrenatural, luz divina. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 23. Ninguém viu a seu irmão, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Ninguém viu a seu irmão. As trevas eram tão densas que pessoas na mesma casa não conseguiam se ver. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Enquanto havia trevas sobre os inimigos, havia luz sobre o povo de Deus. Deus fez separação. Deus protegeu seus filhos da escuridão. E isso não foi coincidência. Foi demonstração poderosa de que Deus cuida dos seus. Que mesmo quando trevas cobrem a terra ao redor, quando a escuridão domina o mundo, você pode ter luz, porque Deus habita com você. E onde Deus está, as trevas não podem permanecer. Você pertence a Deus, então você tem luz mesmo quando o mundo ao redor está em escuridão. A segunda história revela a transfiguração de Jesus, quando sua face brilhou como o sol e suas vestes se tornaram resplandecentes, manifestando a glória de Deus. Jesus subiu a um monte alto com Pedro, Tiago e João. E ali, algo extraordinário aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol. As vestes de Jesus ficaram brancas como a luz. Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus manifestada. Eles viram Jesus em sua forma celestial. Eles viram a luz que habita em Jesus. E era tão intensa, tão brilhante, tão gloriosa, que eles caíram com o rosto em terra. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus, e da nuvem veio a voz de Deus. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e transfigurou-se diante deles. Jesus mudou de aparência. Não foi algo externo colocado sobre ele, foi algo interno manifestado. Foi a glória que sempre esteve nele sendo revelada. O seu rosto resplandeceu como o sol. A luz mais intensa que existe naturalmente é o sol, mas a luz que brilhou de Jesus era como o sol. Era luz divina, era luz pura, era luz que dissipa toda a escuridão. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Até as roupas de Jesus brilhavam. Porque quando você está cheio da glória de Deus, quando você está revestido da presença de Deus, até o que está ao seu redor é transformado pela luz, você percebe quem Jesus é. Jesus não é apenas alguém que traz luz, Jesus é luz. Jesus não apenas aponta para a luz, Jesus é a fonte da luz, e quando você se conecta com Jesus, a luz dele brilha em você. E Deus Pai disse para ouvirem Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, e essa luz não é emprestada, é natureza divina, é essência celestial, é glória eterna. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e olhar para você.
Se cada palavra sobre a luz de Cristo está dissipando algo de escuro dentro de você nesta noite, se você está sentindo que a presença de Jesus está chegando e as trevas estão recuando, se clareza está chegando onde havia confusão, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que estão vivendo em escuridão e precisam desta luz. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa essa declaração poderosa: Jesus é a luz que vence minhas trevas. Deixa para que a gente possa orar junto com você. A terceira história nos leva às Escrituras e mostra Jesus andando sobre as águas, revelando que a sua presença dissipa o medo e traz luz em meio à escuridão. Os discípulos estavam num barco no meio do mar. Era noite, estava escuro, e uma tempestade surgiu. As ondas batiam, o vento soprava, o medo dominava. E na 4ª vigília da noite, que é a parte mais escura da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus veio andando sobre as águas, e quando os discípulos viram, ficaram apavorados. Acharam que era um fantasma, porque era escuro, porque era improvável, porque era sobrenatural. Mas Jesus imediatamente falou. Está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Jesus trouxe encorajamento. No meio da escuridão, no meio da tempestade, no meio do medo, Jesus trouxe ânimo. Sou eu, Jesus. Se identificou, Jesus revelou sua presença. E quando Jesus está presente, quando a identidade de Cristo é revelada, tudo muda, não temais. Jesus dissipou o medo. Porque quando Jesus está presente, quando a luz de Cristo chega, o medo não pode permanecer. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, enquanto Pedro focava na luz, ele conseguia fazer o impossível. Ele andava sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, para as circunstâncias, para as trevas ao redor, ele começou a afundar. Mas quando ele clamou a Jesus, Jesus imediatamente o segurou. A lição é clara. Enquanto você mantém seus olhos na luz que é Cristo, você consegue atravessar tempestades. Mas quando você foca nas trevas ao redor, você afunda. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, porque a presença da luz controla as trevas. Quero que você entenda algo poderoso sobre a luz de Cristo. Está escrito no Evangelho de João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. E tem mais. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus separou luz de trevas. E está escrito no Evangelho de João capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Israel tinha luz, enquanto o Egito tinha trevas mostrando proteção divina. Jesus transfigurou e brilhou como sol, revelando sua natureza como luz. Jesus andou sobre águas na escuridão e dissipou medo com sua presença. Todos experimentaram que Jesus é a luz do mundo, que luz vence toda treva, que quem segue Cristo não anda em escuridão. Eu profetizo que a luz de Cristo vai invadir sua vida agora. Eu declaro que toda treva está sendo dissipada. Eu decreto que você vai andar na luz e não nas trevas. Confusão vai dar lugar à clareza. Escuridão vai dar lugar à iluminação. Medo vai dar lugar à paz. Antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você. Eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio.
Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado. Há uma autoridade espiritual liberada. Há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano como a luz do mundo que vence todas as trevas. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser luz, por trazer luz, por dissipar toda a escuridão. Senhor, nós declaramos que tua luz está brilhando agora. Nós declaramos que toda treva está sendo dissipada. Nós declaramos que escuridão não pode permanecer diante da tua presença. Nós declaramos que luz está invadindo cada vida aqui. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas vivendo em trevas, pessoas que precisam de luz como Israel tinha no Egito enquanto tudo ao redor estava em escuridão. Pessoas que precisam ver Jesus brilhando como ele brilhou na transfiguração. Pessoas que estão no mar escuro da tempestade e precisam ouvir: sou eu, não temais. Pessoas em confusão mental profunda. Pessoas em escuridão emocional. E eu declaro em nome de Jesus que a luz está chegando agora. Jesus vai dar luz como deu a Israel. Jesus vai brilhar como brilhou no monte. Jesus vai aparecer como apareceu aos discípulos. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de andar na luz. Que 2026 é o ano em que toda a escuridão é vencida. Que 2026 é o ano em que clareza vem. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma decisão de seguir Jesus, a luz do mundo, que ela tenha luz como Israel teve. Que ela veja a glória como os discípulos viram. Que ela ouça a voz de Jesus como Pedro ouviu. Que ela entenda que quem te segue não anda em trevas. Dissipa toda a escuridão agora, Senhor. Dissipa a confusão mental, dissipa a cegueira espiritual, dissipa trevas emocionais. Que tua luz penetre cada área escura da vida dessa pessoa. Que ela veja claramente o caminho. Senhor, coloca nessa pessoa a capacidade de enxergar o caminho. Ilumina a vereda. Mostra a direção. Que ela veja claramente onde tu queres que ela vá. Que medo seja dissipado, que paz seja estabelecida. Senhor, quebra toda a obra das trevas agora. Quebre toda a opressão que vem da escuridão. Quebre toda a confusão que vem das trevas. Quebre todo o medo que vem da escuridão. Liberta completamente na luz. Que a presença de Cristo dissipe tudo. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Que ela veja a luz, que ela enxergue a verdade, que ela compreenda o caminho, que ela perceba a tua presença, que ela mantenha os olhos em Jesus. Senhor, que essa palavra sobre Jesus, a luz do mundo, transforme essa pessoa agora. Que ela saia das trevas. Que ela entre na luz. Que ela ande na luz permanentemente. Que ela não tema mais. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome da luz do mundo, eu profetizo que essa pessoa vai andar na luz. Que luz virá como veio para Israel. Que glória virá como veio na transfiguração. Que presença virá como veio aos discípulos. Que essa pessoa não andará mais em trevas. Que essa pessoa terá a luz da vida, que essa pessoa vai enxergar claramente, que essa pessoa vai dizer: Jesus é a luz do mundo, Jesus dissipou minhas trevas, eu ando na luz. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. E agora, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não tem certeza da salvação, esse é o momento. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim. Por quê?
Só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que a partir de hoje o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso acabamos de viver. Eu te agradeço por esta alma preciosa que, nesta noite, entregou a vida a Jesus. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor, cobre com a tua presença e acalma profundamente o seu coração. Enquanto ela dorme, guarda o seu descanso, protege a sua mente e o seu espírito. Livra de todo mal, de todo ataque do inimigo, de toda opressão e de toda inquietação. Que os teus anjos acampem ao redor, que a tua paz encha este ambiente e que esta noite seja de proteção, descanso e renovação em ti. Que essa pessoa durma em paz, sabendo que agora é filho de Deus. Que ela acorde amanhã sendo uma nova criatura. Que ela experimente a alegria da salvação. Abençoa a vida dessa pessoa abundantemente. Transforma cada área, cura feridas, restaura relacionamentos, multiplica recursos, abre portas, enche essa pessoa do Espírito Santo, dá sabedoria para caminhar, coloca pessoas de fé ao redor, leva ela para uma igreja onde a palavra seja pregada com unção, e para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Reaviva a paixão por ti, fortalece a fé, que ninguém durma hoje do mesmo jeito que acordou. Que esta noite seja marcada como noite de salvação, de libertação, de recomeço em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, eu te peço que esta oração alcance multidões, que milhares e milhares de vidas sejam tocadas e transformadas através dessa oração e desse canal. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada clamor. A luz chegou. Jesus está brilhando sobre você. 2026 é o seu ano de viver na luz de Cristo. Você ouça bem. 2026 é o ano em que toda escuridão é vencida. Você vai ter luz como Israel teve. Você vai ver glória como os discípulos viram. Você vai ouvir Jesus como Pedro ouviu. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não apertou o símbolo de gostei aqui embaixo, faz isso agora. Compartilha com outras 3 pessoas que vivem em trevas. Deixa nos comentários: Jesus é a luz que vence minhas trevas. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Descanse, meu irmão, minha irmã. Repouse tranquilo sabendo que Deus te guarda. E amanhã às 5h15 teremos vídeo novo com a oração do dia para abençoar o seu dia poderosamente com as mãos de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de viver na luz de Cristo, de vencer toda a escuridão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a luz do mundo. Amém e amém. Que você durma profundamente sabendo que a luz de Cristo está brilhando sobre você. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.